Vocês estão entrando nesse processo agora com uma dívida líquida em torno de 34 bi, 33, 34 bi, 33, e pretendem sair em 15 bi. Valor bruto, tá? Valor bruto, ou seja, não é valor de face, né? É o valor bruto. Uhum. E obviamente que a ideia é fazer uma redução muito significativa dessa que eu explico para você como. A nota com os credores financeiros, ela foi composta aqui de alguns componentes, tá? E talvez sendo o mais didático possível, obviamente que o plano é muito mais detalhado do que isso, mas de maneira geral nós temos várias classes de credores e a única classe de credores que a gente de alguma maneira vai impactar são os credores financeiros, tá? E nesse grupo de credores financeiros tem ali só para arredondar os números, ficar mais fácil de fazer as contas, tem cerca dos 30 bilhões de reais, como você sabe, de dívida financeira. O plano ele consiste de algumas etapas. A primeira etapa é uma etapa emergencial, uma etapa inicial, que ela consiste num aporte de um financiamento inicial do processo de concessão, ainda sem a aprovação do plano, ainda sem um plano aprovado, porque o plano aprovado ele toma um certo tempo. Você tem, como eu mencionei, depois da aprovação da recuperação, tem 60 dias para apresentação de um plano, depois de 60 dias você tem um outro período para realização de uma assembleia. Caso se tenha um suporte ao plano que já configure maioria, você nem precisa ter essa assembleia e simplesmente apresenta o plano tem que ser verificado, homologado. Se existir a maioria de credores que aprovam, você nem precisa passar por um processo de assembleia, simplesmente reconhece a aprovação do plano e vai para a homologação do juiz, mas tudo isso tem o seu prazo, tem o seu ritmo. Uhum. Esse processo, nós temos já como parte do plano que está pré-negociado com esse grupo de credores que representa a maioria de algumas das classes financeiras. Nós temos esse aporte inicial, que é um aporte de 275 milhões de dólares, então um aporte inicial, que permite que essa fase seja feita com uma certa tranquilidade, a companhia continue a operar sem uma preocupação maior de caixa. Eu já menciono até um elemento de caixa daqui a pouquinho, enquanto se faz toda a formalização do plano. Esse aporte está sendo feito pela Vital? Não, Vital não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando dos credores financeiros, tá? Credores financeiros. Aqui são os fundos internacionais, são os fundos de dívida, são os fundos de situações de distress e os créditos que vieram de agências de fomento à exportação e que vieram de bancos. Tá? É só credores financeiros. O Vital não tem nada a ver com o plano do ponto de vista que está estruturado. Tá? A Vital ela é detentora de um dos passivos onerosos, e eu já falo sobre os passivos onerosos na sequência. Tá? Mas então, esses credores financeiros, eles farão esse aporte, é um aporte inicial, enquanto se discute o plano. O plano em si, ele consiste de criar algumas categorias de opção para os credores financeiros para que possam fazer adesão. De maneira ultra simplificada, o que nós apresentamos na semana passada é que você tem duas opções. Isso não significa necessariamente que não possam haver pequenas alterações até a formalização do plano, mas são duas opções. A opção principal é uma opção dos credores que vão participar do fornecimento de dinheiro novo para a companhia, de um novo financiamento de longo prazo para a companhia, que é um financiamento que vai até o meio de 2027. Tá? E esses credores, eles vão ter o direito de proteger, entre aspas, né, de pegar uma parte da sua dívida existente e continuar com essa dívida sem haircuts, com um pedaço dessa dívida sem haircuts, mas para pagamento em 2028. E que isso, em linhas gerais, assim, de novo, a mecânica dos custos e dos cálculos é um pouquinho mais detalhada, mas em linhas gerais significaria que esse grupo de credores que contribui com o aporte de financiamento de longo prazo nós teríamos uma redução de cerca de 50%, tá? Um pouquinho menor do que 50%, mas é de cerca de 50%. Os outros 50% desse grupo de credores convertido em equity da companhia. Então, ele desaparece como dívida e passa a virar equity da companhia. Perfeito. Então, ele recebe o que ele tem. Ele recebe em ações. O que ele tem a receber. Recebe ações. Sim, porque ele tem a receber. E mais o que ele colocar de dinheiro novo, ele vai receber meio a meio, 50% em ações e 50% em pagamento. O dinheiro novo é uma dívida completamente separada da dívida existente. Esse é um dinheiro, é uma dívida extraconcursal, e essa dívida é protegida, essa dívida é uma dívida nova que não tem nada a ver com a dívida do passado. Perfeito. Então não está sendo do passado.
Não, essa não. Ela é uma dívida nova, que não tem nada a ver com as dívidas do passado, mas ele é um financiamento de longo prazo, então um financiamento em níveis considerados atraentes para a companhia. Tá? A dívida do passado, para esse grupo que contribuiu com o dinheiro novo, ela vai ser descontada em mais ou menos 50%. E os outros 50% que desaparecem se convertem em ações da companhia. Tá? Então, é o que a gente chama de um processo de debt to equity, de dívida para equity, onde você tem um desconto, você não tem mais a obrigação de pagar essa dívida, mas em compensação você entrega um pedaço do capital da companhia, dos ativos de ação da companhia. Então, o valor de referência viram shareholders. E o valor de referência vai ser o valor da data... O valor da dívida que vai ser aportada. O valor da dívida que vai ser aportado. O valor das ações de referência, o que vai valer cada ação pela dívida deles. Vai o valor da dívida que vai ser aportada. É o valor da dívida que vai ser aportada em relação ao total de ações da companhia. Tá? Eu já Sim, mas a ação em que data? Vai ser a média? Não, eu já explico. Não tem nada a ver com o valor da ação atual. Nada, zero. Não tem nada a ver com o valor da ação atual. Tá? Você tem lá um volume de dívida que vai ser convertido em ações. 50% desse grupo. E no segundo grupo, que é um grupo que não participe do fornecimento de financiamento de longo prazo para a companhia, ele simplesmente já tinha uma dívida e não vai fazer nada, essa dívida vai ser descontada a um valor maior, são 70% de desconto, chamado haircut, e esses 70% viram também equity, também viram ações da companhia. Então, ao somar as dívidas desses dois grupos, você pega os 50% do primeiro grupo, mais ou menos 70% do segundo grupo, e converte esse volume de dívida em ações da companhia. Então, mal comparando, porque a conta não é precisamente essa. Tá? Só uma coisa, no segundo grupo, que é quem tem o haircut de 70%, essa conversão em equity também é 50-50? Não, a conversão não é 50-50. A conversão não é 50-50. A conversão é integral. Todo desconto da dívida, ela vira ações. Tá? Perfeito. Então, por que a gente fala de cerca de 15 bilhões? Porque você pegar os 30 bilhões da companhia, a soma dos dois e com os pesos e a dívida que é protegida, você vai ter cerca de 15 bilhões convertidos em equity e cerca de 15 bilhões que permanecem como dívida, um pedaço para vencimento em 2028, um pedaço para vencimento em 2033. Tá? Então, como é que você dá o cálculo do equity? Qual é a conversão em equity da companhia? Desse total de dívida que desaparece, ou que vira ações, isso vai corresponder a 80% do capital da companhia, 80% do equity da companhia. Tá? E essa conversão, então, se dá se você tem um número de ações X e converte a um valor de 15 bilhões de reais, esse vai ser o novo valor de referência para o aporte, e isso vai significar que esse é o valor de referência de uma nova ação. Tá? Porque você vai estar capitalizando, basicamente, um volume importante de dívida, mais ou menos metade da sua dívida financeira vira capital, capitalizado, vira equity da nova companhia. E os detentores de ações atuais ficam com 20% das ações da nova companhia já depois desse aporte. Tá? Então, na equação, depois de toda a conversão, você teria uma companhia que teria praticamente metade da dívida financeira, sem considerar a dívida nova. Tá? Sem considerar a dívida nova, isso é importante dizer. Mas metade da dívida financeira atual, e teria uma companhia com 80% das suas ações detidas pelos que eram donos da dívida anterior e 20% pelos atuais detentores de ações da companhia. Tá? Perfeito. Obviamente que essa equação de você fazer esse processo chama um processo de diluição, né? Os detentores atuais têm 100% do equity da companhia, passam a ter só 20%. Mas eles passam a ter só 20% porque isso é o equivalente a você pegar os 15 bilhões que vão ser convertidos em capital e fazer um aporte na companhia. Se hoje você tem uma companhia que vale um pouco mais de $1 bilhão, ao fazer 15 bilhões de reais, você está fazendo um aporte de 15 vezes o valor atual da companhia. Então, essa diluição seria praticamente total. No plano, conseguimos ter uma discussão com os credores que até protege um pouco o direito dos acionistas atuais, e eles são menos diluídos do que simplesmente a relação econômica de troca. E esses acionistas não vão ter opção. Esses acionistas não vão ter opção de aportar, se eles quiserem aportar. Esses acionistas vão ter esse direito, é até um direito legal, Samuca. Eles têm o direito de aportar,
mas obviamente que seria um preço de ação muito maior do que o preço existente. Eles teriam que aportar um valor muito maior de ação do que a ação existente para proteger a não diluição. A questão de diluição realmente é feita a um capital, é como se você estivesse fazendo um aporte de capital na companhia na ordem de 15 bilhões de reais. Né? Então essa é a conta no final do dia. Tá? Então, depois desse processo, você passa a ter uma companhia com menos dívida, uma base de acionistas que, obviamente, tem uma maioria de credores financeiros que viraram acionistas ao receber essa troca. E aí vem uma segunda componente do plano, que é o financiamento de longo prazo, como eu já mencionei. Esse financiamento de longo prazo é um financiamento de 4 bilhões de reais, e esse financiamento aí ajuda toda a estrutura da companhia até que ela possa chegar a uma situação de geração de caixa operacional que a gente prevê no nosso plano para depois do término da concessão.